Se você está vendo este vídeo agora, não saia antes do final. Hoje você vai caminhar pelo momento mais épico da história. O dia em que o céu se curvou à terra e Deus decidiu nascer entre nós. Antes que a luz brilhasse em Belém, havia silêncio, expectativa e um amor tão grande que o universo inteiro pareceu prender a respiração. Permita que cada palavra alcance seu coração. Antes que Jesus nascesse, o mundo parecia cansado. Israel carregava silêncio, opressão e promessas antigas que muitos já não acreditavam. Mas Deus sempre trabalha no tempo perfeito. Quando tudo parecia imóvel, Ele estava alinhando estrelas, caminhos e corações para que o impossível acontecesse. Mesmo quando ninguém vê, o céu nunca deixa de preparar o milagre. Enquanto o mundo seguia sem perceber, o céu já estava em movimento. Anjos caminhavam invisíveis entre as ruas de Belém, preparando o cenário para a chegada do Filho de Deus. Nada parecia diferente por fora, mas espiritualmente tudo tremia. O tempo havia alcançado a promessa e a eternidade estava prestes a entrar na história por meio de um bebê envolto em simplicidade. Quando o anjo apareceu a Maria, o céu finalmente falou em voz clara. Não era apenas uma mensagem, era o início de tudo. O impossível se tornaria carne dentro dela, e o amor ganharia forma humana. Maria não entendeu todos os detalhes, mas aceitou o chamado com fé. Naquele instante o mundo começou a mudar para sempre, mesmo que quase ninguém tivesse percebido. O sim de Maria ecoou muito além das paredes de Nazaré. Aquele gesto simples de entrega abriu espaço para que Deus entrasse no mundo com ternura e poder. Não havia coroas, nem palácios, apenas uma jovem disposta a confiar no impossível. E Deus sempre escolhe o improvável para revelar o extraordinário. Naquele instante, a salvação começou a pulsar dentro dela. José lutou em silêncio quando soube da gravidez de Maria. Seu coração doía entre a razão e o amor, e nada parecia fazer sentido. Mas enquanto ele pensava em deixá-la, Deus enviou um anjo para acalmar sua alma. A verdade divina quebrou seus medos humanos. José escolheu confiar mesmo sem entender tudo. E esse gesto de coragem sustentaria o Salvador nos primeiros dias de vida. Quando o decreto para o recenseamento foi anunciado, José e Maria iniciaram uma longa viagem até Belém. A estrada era dura, o ritmo lento, e o tempo parecia correr contra eles. Cada passo carregava expectativa e incerteza, mas também a certeza silenciosa de que Deus caminhava junto. O Salvador estava a caminho, e o mundo ainda não sabia que a noite mais comum se tornaria eterna. Quando José e Maria chegaram a Belém, encontraram portas fechadas e olhares apressados demais para perceber o que realmente acontecia. Não havia lugar para eles, nenhum espaço que parecesse digno, mas Deus sempre prepara refúgio onde o mundo vê rejeição. No silêncio daquela cidade pequena, um rei estava prestes a nascer e nada seria capaz de impedir seu propósito eterno. Sem lugar entre os homens, José e Maria encontraram abrigo em um estábulo simples, cercado por feno, animais e silêncio. Era improvável, humilde, quase esquecido. Mas foi ali que Deus decidiu nascer. O céu gosta de começar milagres onde ninguém espera. Cada detalhe daquele lugar anunciava que a glória viria em simplicidade, envolvendo o mundo com uma luz que jamais se apagaria. Naquela noite silenciosa, algo invisível começou a preencher o ar. Uma presença suave, quase palpável, envolveu o estábulo como se o próprio céu estivesse se inclinando para ver o nascimento do Salvador. Os anjos aguardavam em reverência. A criação parecia suspensa e o tempo por um instante parou. O maior acontecimento da história estava prestes a acontecer. Então, no silêncio daquela noite comum, o extraordinário aconteceu. O choro suave de um recém-nascido rompeu a escuridão e o mundo recebeu o Filho de Deus envolto em panos simples. A promessa eterna finalmente respirava entre nós. Não havia tronos, não havia coroas. Apenas um bebê que carregava em si a salvação de toda a humanidade. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos, sem imaginar que seriam os primeiros a ouvir o anúncio do céu. De repente, uma luz os envolveu,
brilhando mais que qualquer chama. O medo os tomou por um instante, mas a voz do anjo trouxe paz. Hoje nasceu o Salvador. A terra ainda dormia, mas o céu já proclamava que a esperança havia chegado. Depois do anúncio, o céu não conseguiu mais se conter. Uma multidão de anjos apareceu sobre os campos, preenchendo a noite com um brilho que nenhum olho humano havia visto antes. Eles cantavam sobre paz, esperança e glória, celebrando o nascimento do Rei. A escuridão recuou diante daquela luz e os pastores entenderam. Deus havia chegado para permanecer. Enquanto os pastores caminhavam para ver o menino, uma verdade silenciosa se revelava. Deus escolheu a simplicidade para ensinar grandeza. O Rei não nasceu em palácios, mas em humildade, para mostrar que a glória dele não depende de cenários, e sim de propósito. A manjedoura se tornou um trono, e a fraqueza aparente se tornou o início da vitória eterna. O nascimento de Jesus revela um Deus que não espera ser buscado em lugares altos, mas que desce até onde ninguém olha. Ele escolheu entrar no mundo rodeado de simplicidade para alcançar aqueles que se sentem pequenos demais, cansados demais, esquecidos demais. A chegada dele diz que nenhuma vida está distante demais para ser tocada pela luz. O nascimento de Jesus nos lembra que a luz não teme a escuridão. Ela entra justamente onde tudo parece quebrado. Assim como ele nasceu em um lugar improvável, ele também nasce nas áreas da sua vida que você acha indignas. Deus não procura perfeição, procura entrega. E quando você abre espaço, mesmo pequeno, ele transforma tudo ao redor com amor e propósito. O nascimento de Jesus também revela que os maiores milagres de Deus começam em silêncio. Nada grandioso pareceu acontecer naquela madrugada, mas o céu inteiro sabia que a salvação havia chegado. Assim também é na sua vida. O que Deus está formando agora pode parecer pequeno, mas carregará um impacto eterno. A promessa cresce mesmo quando você não percebe. Há momentos em que a luz de Deus chega não para mudar o que está ao redor, mas para revelar o que sempre esteve dentro de você. A esperança que parecia apagada começa a reacender, e caminhos que pareciam impossíveis ganham forma. Deus não ilumina apenas o mundo, ele ilumina a sua alma. E quando essa luz toca o que estava confuso, tudo encontra novo significado. O nascimento de Jesus prova que Deus não observa a história de longe. Ele entra nela para transformar o que ninguém consegue mudar. A luz que brilhou em Belém continua acesa hoje, alcançando lugares que o medo tentou escurecer. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Alguém precisa lembrar que Deus ainda faz o impossível acontecer.